Orar por uma pessoa é mostrar que você se importa com a história dela. É mostrar que você ama por ela. É estar sensível e buscar sensibilidade do Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho qualquer capacidade de dar uma palavra, mas se Tu me inspirar, eu posso trazer libertação para o sofrimento e a agonia daquela pessoa. Faz o que eu estou falando? Então a gente precisa entender que as pessoas elas precisam ser cuidadas. E essa campanha ela vem lembrar a gente de que muitas pessoas estão morrendo sozinhas dentro de casa, porque não tem alguém para compartilhar a sua história, que elas não conhecem talvez a verdade do Evangelho, ou porque elas não têm homens e mulheres cheios de Deus para trazer alegria e discernimento para elas. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Jadiana Cleto, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, sobre religião, sobre tecnologia, sobre todas as esferas que um cristão deve estar para viver a grande comissão. Mas hoje nós também queremos falar sobre algo muito importante. Eu queria que você, antes de começar o episódio, você já salvasse, já comentasse aqui que, olha, tem alguém que vai precisar ouvir isso aqui, marca essa pessoa, ok? Você precisa compartilhar com ela, você precisa curtir, porque a plataforma entende que isso é muito relevante, porque no mês de setembro, ou o famoso Setembro Amarelo, nós falamos sobre a conscientização da vida, ou a gente reflete muito sobre uma perspectiva de manter a vida. Porque o Setembro Amarelo, ele traz essa perspectiva, porque é onde nós trazemos em memória várias pessoas que acabam cometendo suicídio. E a gente sabe que o suicídio, ele é uma estratégia e um evento global que acontece, e existem algumas características que marcam pessoas com uma predisposição a isso. Existem alguns fatores que revelam por que nós temos pessoas suicidas, e hoje eu queria conversar com você sobre essa temática. Porque lá em 2015, aqui no Brasil, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, fez essa campanha para valorizar a vida e impedir pessoas de cometerem o suicídio. E aí, a gente tem alguns dados que são muito alarmantes, e o CVV faz isso porque o objetivo deles é combater, acabar com esse estigma do silêncio e oferecer o apoio emocional e o apoio espiritual. Na verdade, a estatística diz da OMS o seguinte, que cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Então, mais de 700 mil pessoas, a última estatística de 2024, 738 mil pessoas tentaram cometer suicídio no ano passado. E, na verdade, no Brasil, cerca de 14 mil brasileiros morreram por suicídio. E aí eles têm uma estatística que analisa isso um pouco mais categorizado e diz o seguinte, que mais ou menos a cada 40 segundos uma pessoa tenta cometer suicídio. Então significa que enquanto a gente está gravando esse episódio, existem pessoas no mundo inteiro que estão tentando acabar com a vida delas. E as pessoas trazem esses dados nos seus artigos científicos, porém os jornais eles não falam sobre isso. E isso não é popularizado por causa de dois fatores. O primeiro deles, e o mais comum, é que a imprensa não quer falar sobre suicídio para fazer com que as pessoas não acabem cometendo mais isso. Eles não querem influenciar pessoas a cometer o suicídio. Então, é uma maneira de proteger os cidadãos, a população, desse tipo de problema. Só que o outro motivo, e a gente precisa prestar muita atenção nisso, é porque existe uma agenda espiritual. Então, o Satanás sabe que ele quer acabar com a sua vida e ele sabe também que existem estratégias específicas para que isso ocorra de maneira mais comum. E aí, não popularizar ou não entregar esses dados para a população numa agenda global e num mundo espiritual, a gente está falando de não potencializar o alarme ou a sensibilidade das pessoas de que isso é uma guerra e de que não pode mais ocorrer o suicídio. Existem, na verdade, alguns conceitos e alguns principais tópicos que levam as pessoas a cometer esse tipo de situação ou levar até a morte. A primeira delas são as causas mais comuns. Eu tenho ali depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho traumas, eu tenho luto, eu tenho solidão, eu tenho sentimento de fracasso, eu tenho abuso e desesperança. E aqui você precisa perceber que não existe uma única causa para as pessoas tentarem o suicídio.
É uma somatória, são vários fatores que levam as pessoas a desistir de si mesmo. E essas feridas, elas podem ser emocionais ou espirituais. A gente sabe hoje que os índices de suicídio está ali sendo comparado às diferenças, mas tanto não cristãos quanto cristãos estão tentando acabar com as suas vidas. E nós precisamos aprender a identificar quem são os possíveis suicidas, para que a gente possa protegê-los e revelar, através das Escrituras, qual é a vida que Deus sonhou para eles. Porque a perspectiva bíblica, ou o que a Bíblia diz a respeito da vida é o seguinte, Salmo 139, 13 e 14 diz: Tu criastes o íntimo do meu ser. Então, o salmista está falando que Deus, ele criou o nosso coração, Deus criou o nosso corpo e ele conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos. Aquilo que está na raiz da nossa alma, o Senhor sabe. E ele continua: Eu te louvo porque você me fizeste de modo especial e admirável. Ou seja, aqui o salmista está dizendo, olha, a sua vida, ela importa sim, porque o Senhor te fez de modo admirável e especial. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus está dizendo para nós que a nossa vida é importante sim, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele nos fez com um propósito lindo. Faz tudo o que eu estou falando? Só que o outro texto bíblico, Jeremias 29:11, vai dizer o seguinte: Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de dar esperança e de dar um futuro. Então o que ele está dizendo para a gente é mais ou menos o seguinte: eu fiz você, eu tenho toda a sua história e a sua vida planejada, só que essa tentativa de acabar com esse propósito, acabar ou encurtar a sua vida, ela te reprime e te inibe de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E o Senhor está afirmando: eu tenho planos para você. Então você que acha que a sua vida está por um triz, que a sua vida não vale mais a pena, deixa eu te lembrar, o Senhor tem planos para você. O Senhor tem toda uma vida sonhada para você e ela é muito linda, mas você precisa entender a importância que você tem nesse mundo, a importância que você tem para o Senhor. Você é tão importante que você fez Deus ser crucificado. E aí, esse amor é por conta de toda a criação, mas você faz parte dela. No plano de Deus, você estava lá. E o terceiro tópico, a gente precisa lembrar o seguinte, que Cristo, ele é uma fonte de esperança. Olha João 10:10 que vai dizer: Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Perceba algo, isso aqui é muito importante, brother. A fé, ela não vai eliminar a dor da sua vida. Sinto muito de dizer, a fé, ela não vai acabar com todos os seus sofrimentos. Mas a fé, ela vai te dar sentido e força para atravessar os vales mais escuros da sua vida. Eu vou repetir isso para você. A fé, ela não vai te inibir do sofrimento, mas ela vai dar sentido para você e força para passar por todas as dificuldades. Sabe aquela luz no final do túnel? É exatamente isso. É você entender que o sol da justiça sempre brilha. Sempre existe uma luz porque Jesus venceu. E você precisa entender que o Senhor tem planos de vida para você. Talvez não é a vida que você espera, talvez não é uma vida tão longa quanto você imagina, mas é uma vida que vale a pena e não vale o risco de você acabar com o seu propósito mais cedo pelo medo do fracasso ou por aquilo que as pessoas estão afirmando sobre você que não é uma verdade. Então talvez você está se perguntando assim, eu estou vendo algumas pessoas perto de mim que elas têm algumas tendências muito complicadas, são depressivas, são ansiosas, elas estão desesperançosas, mas como que eu faço então para ajudar essa pessoa? E aqui existem alguns princípios muito fáceis para que você consiga ajudar quem está passando por esses períodos de sofrimento. O primeiro princípio é escute sem julgar. Então aprenda que ouvir é importante, mas se importar é ainda mais. Então, se importe com a história dos outros. Não apenas convide alguém para passear, para jogar a conversa fora, mas ame a história daqueles que têm confiado em você, para que você traga a direção. Eu tenho um amigo que, geralmente, quando ele vai dar aconselhamento pastoral, ele espera 5 minutos para dar a resposta. E ele diz que quando ele espera, ele permite que o Espírito comunique a ele aquilo que precisa ser dito.
mas ele também permite que a pessoa que disse aquelas verdades ou aquilo que ela está passando, ela reflita sobre aquilo que ela disse. Então, escutar é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não querem que você dê um bom conselho. Elas só querem que você escute e que você se importe. Poxa, aquela pessoa lembrou de mim. Poxa, aquela pessoa ela me escutou até o final. Ela se importa com a minha história. O segundo princípio, ou a segunda dica é ofereça a sua presença. A gente acha às vezes que dar presentes é importante, mandar mensagem é importante, mas estar do lado da pessoa, mesmo em silêncio, também é importante. Algumas vezes eu caminhei com um amigo meu que ele era uma pessoa que tentou se matar algumas vezes. E eu não tinha muito o que falar, mas estar do lado dele, em silêncio, mas com a minha presença lá, intercedendo o Espírito para ele, foi aquilo que deu força para que ele aguentasse até o outro dia. Então, se importar, escutar sem julgar, estar lá de corpo, de alma e de espírito e incentivar a busca de alguém que é profissional. Então, a gente precisa entender que a fé, ela auxilia, a fé pode tirar as pessoas da depressão, da ansiedade e tudo mais, pode impedir que o suicídio aconteça, mas Deus também colocou profissionais nas esferas da saúde para trazerem direção. Então, talvez um remédio possa ajudar, talvez um psicólogo ouvindo e conversando possa ajudar, assim como também a oração e a palavra de discernimento sobre uma pessoa pode ajudar. O que você precisa buscar é sensibilidade do Espírito Santo para cuidar dessas pessoas. E o quarto princípio, e esse eu digo que é o suprassumo, é orar com as pessoas que você se importa. Então, a oração, ela não substitui o tratamento muitas vezes, mas ela fortalece as pessoas no meio deles. A oração, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia de Deus para que Ele possa compartilhar aquilo que Ele tem de fato para nós. Então, orar por uma pessoa é mostrar que você se importa com a história dela. É mostrar que você ama por ela. É estar sensível e buscar sensibilidade do Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho qualquer capacidade de dar uma palavra, mas se Tu me inspirar, eu posso trazer libertação para o sofrimento e a agonia daquela pessoa. Faz o que eu estou falando? Então a gente precisa entender que as pessoas elas precisam ser cuidadas. E essa campanha ela vem lembrar a gente de que muitas pessoas estão morrendo sozinhas dentro de casa, porque não tem alguém para compartilhar a sua história, porque elas não conhecem talvez a verdade do Evangelho, ou porque elas não têm homens e mulheres cheios de Deus para trazer alegria e discernimento para elas. Mas eu preciso lembrar a você que está assistindo esse vídeo que a sua vida ela é extremamente importante. Ei, Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Você tem um valor que ele é incalculável. Cara, você tem muita importância para o Senhor. E eu não gostaria de saber que você está acabando com o propósito de Deus para sua vida, porque você acha que você está sozinho, ou porque você acha que você não merece o amor de Deus. Nós jamais mereceremos esse amor. Só que, ainda assim, Ele insiste em cuidar de nós e nos amar. E eu preciso que você tenha isso em mente. O Senhor é aquele que tem restauração para você, tem perdão para você, tem cura e tem esperança. Então, por favor, não se entregue. Por favor. Você precisa buscar ajuda. Nesse exato momento, se você precisar, dobre seu joelho e fala, Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor estiver comigo, eu posso tudo novamente. Na verdade, Romanos capítulo 15, versículo 13 vai dizer o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Antes de você querer largar as pontas, deixa eu te dar uma última opção. Se entregue ao Senhor. Eu duvido você se entregar a Ele e Ele não te dá uma vida que vale a pena. Não desista agora. Você consegue aguentar mais um pouco. Aguente até que Jesus chegue até você. Eu espero que isso tenha feito sentido para o seu coração. Se você conhece alguém que está passando por isso, lembre essa pessoa, encaminhe isso para ela.
Faça ela lembrar o quão amada ela é. E ela é, de fato, muito amada. Faça ela lembrar de que existe um Deus que colhe as suas lágrimas, que olha com muito esmero. Esse Deus é o mesmo Deus que nós podemos chamar de Pai. Existe um Pai que está olhando para você. Não se entregue. Não permita que o setembro desse ano seja marcado por muitas desistências, mas permita que o setembro desse ano seja um marco do dia que o Senhor mudou a sua vida. Até o próximo episódio. E eu espero, de fato, que você não desista. Valeu!